Opa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Léo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as hotkeys do Blender e eu vou te mostrar como você pode trabalhar muito mais rápido nesse programa, fechou? Bom, seja bem-vindo ao vídeo das hotkeys do Blender. A partir deste vídeo, depois desse vídeo, na verdade, o seu workflow, a sua maneira de trabalhar no Blender vai ficar muito mais rápida. Eu recomendo que você fique até o fim do vídeo, porque eu vou só passar conteúdo até o fim do vídeo. E lá no finalzinho eu vou te mostrar onde você pode baixar um macetinho. Na verdade é só um papel que você pode imprimir aqui e fazer como eu fazia antes, que é deixar embaixo do teclado. E sempre que você precisar, você dá uma olhadela ali, uma coladinha. Eu acabei perdendo o meu papel aqui quando eu mudei para esse apartamento, mas é muito útil e ajuda bastante a decorar, e depois de um tempo você só joga fora porque tu vai decorar aqui e nunca mais vai precisar desse papel, mas é bom pra aprender. Então se você já gostou da ideia, já gostou do conteúdo, não se esquece de clicar aqui embaixo no sininho do canal pra receber todos os vídeos, se inscrever no canal, e o like tu deixa pra depois, assiste o vídeo primeiro e vê se você gosta, mas se quiser deixar agora também não tem problema, e garante aí que você não vai perder os melhores vídeos de animação do planeta Terra. Bom, então já tô aqui com o meu Blenderzada aberto, pronto pra começar o videozinho. Dessa vez, depois de muito feedback de vocês, eu tô deixando aqui embaixo agora tudo que eu tô apertando no Blender e tudo mais vai ficar aqui embaixo, então vocês vão conseguir ver tudo que eu tô fazendo e não vai ficar confuso pra vocês aí os tutoriais, tá? Muito obrigado pelo feedback, e se você tiver qualquer feedback pra mim pros vídeos também deixa nos comentários. Então vamos lá, pra começar esse vídeo eu vou separar todos os hotkeys em algumas seleções diferentes, tá? O Blender ele é um software muito otimizado se você usa hotkeys pra poder fazer várias coisas, então você vai acelerar muito o seu workflow de verdade, mas vamos dizer que ele tem várias áreas, né? E os hotkeys eles funcionam diferente em cada uma dessas áreas, então eu vou separar ele em hotkeys gerais, na nossa viewport, as hotkeys de seleção, de timeline, graph editor, e acho que é isso, acho que não tem mais nada, tá? Acho que são só essas mesmo, mas confia em mim que vai ser muito bom pra você. E a primeira coisa que eu vou te ensinar sobre as hotkeys é que primeiramente você consegue colocar qualquer opção do seu Blender numa hotkey, tá bom? A gente tem um atalho que é o Q, que é os nossos Quick Favorites, que é basicamente uma hotkey que você pode adicionar o que você quiser. E por que eu tô passando isso aqui primeiro? Porque, na verdade, isso aqui é bem útil pra várias coisas no seu workflow, tá? Eu particularmente costumo deixar sempre o Frame Selected nessa hotkey, que é basicamente aqui, você vai no View, vem aqui no Frame Selected ou Frame All, tá vendo? Eles já têm hotkeys, só que essas hotkeys são muito longe da minha mão esquerda, então eu prefiro deixá-las no Q, que é mais ou menos onde a minha mão esquerda fica posicionada. Quando eu aperto o Q, ele abre aqui. E pra você adicionar ou tirar qualquer coisa do Q, tá? Você só vem na opção que você quer, botão direito e adicionar aos favoritos ou remover dos favoritos depois quando você quiser, tá? Então você pode sempre fazer isso aqui, ó, Frame All. Vai selecionar todas as coisas que estão na sua cena, e o Frame Selected, como o nome já diz, ele vai mudar a sua visão para o que está selecionado. Então se eu quero ver a luz, a nossa light, eu só aperto no Frame Selected e eu vou nela. Se eu quero ver o cubo do Frame Selected, eu vou nela. E a utilidade disso aqui é basicamente pro caso de você escapar para outro lugar, tá? Então eu escapei aqui, ó. Tô em outro lugar e eu me perdi da minha cena, tá vendo? Tá tudo confuso, bizarro, a rotação tá bizarra. Então eu clico aqui no meu outline, vou aqui no Frame Selected e eu tenho aqui, tá? Se você não tiver ele, você pode usar o hotkey normal, que é o numpad ponto aqui, e o Home, aquela teclinha Home para todas as coisas, tá? Então, caso você queira, pode usar elas também. Beleza, dito isso, nossa primeira dica aqui, que é o nosso Quick Favorites, a gente vai para os atalhos gerais, tá? A maioria desses atalhos gerais, para ser bem honesto, eu não uso muito, mas eles são úteis e eles são gerais para vários outros programas do seu computador, que é basicamente esses atalhos que estão aqui, tá? Que é o Ctrl+O para poder abrir um arquivo, Ctrl N para abrir um novo, e se você for olhar bem, todos esses atalhos eles são bem óbvios assim, tá? Então o Blender ele tem essa parada que tem os atalhos bem óbvios, bem fáceis de entender. Então se você dá um Ctrl N aqui, ele já vai mostrar para você que você pode abrir um novo arquivo geral para 2D Animation, Sculpting, VFX, Video Editing. Então tu pode fazer várias coisas usando esses atalhos gerais, mas ao invés de passar por cada um deles, como eles são atalhos muito básicos e auto-explicativos, eu vou deixar eles aí na tela para vocês e vai estar aqui embaixo no doczinho que eu falei no início do vídeo. E agora vamos de fato para os atalhos que vão acelerar seu workflow, e vamos começar pelos nossos atalhos da Viewport, fechou? E a primeira coisa que é muito legal na nossa Viewport é o seguinte: a navegação por números. Se você não tá num laptop aí, num notebook, e você tem o seu teclado com teclado numérico, se você usa os números do seu teclado numérico ali na direita, você consegue navegar rotacionando a sua Viewport, e isso pode ser bastante útil dependendo de como você tá trabalhando, tá? Às vezes você tá esculpindo alguma coisa e você tá, por exemplo,
com a sua mão direita na sua tablet esculpindo alguma parada e você quer ficar rotacionando em volta ali para poder fazer as coisas. Eu acho que é bem legal usar isso aqui. Pode ser que você não curta, mas é bem legal também. E se você aperta o 5, você vai na visão ortográfica aqui, tá? Você tira os ângulos, você deixa a câmera chapada, basicamente, né? Ela fica flat, então não tem distorção de ângulo da câmera, tá? Você tá vendo aquilo ali como aquilo é. Se eu volto pra perspectiva, eu tenho aqui uma distorção da câmera, que é baseado na nossa configuração também, tá? Depende da lente da câmera que a gente usa, da lente da nossa visualização aqui, a gente tem uma distorção. Uma outra coisa interessante também é que você pode usar 1, 3, 7 e 9 para poder navegar pelas suas câmeras ortográficas baseada nos ângulos. Então, por exemplo, se eu quero ver só o "-y", ao invés de clicar aqui, o que também funcionaria, tá vendo? Eu quero ver a minha visão da perspectiva do "-y" e ortográfico, ou seja, sem ângulos, então eu tô vendo tudo flat. Isso é muito bom para poliarco de animação, tá? Você vai usar muito isso. Você pode estar navegando usando o 1, 3, o 7 e o 9. E você pode também, por exemplo, eu quero ver o "-y", eu aperto 1. Se eu aperto Ctrl 1, eu vou ver o Y. Então, eu posso navegar entre o "-y" e o Y apenas usando o Ctrl ou sem o Ctrl aqui, tá? Igual eu tô fazendo. Uma outra coisa também que você pode fazer, caso você não queira ir lá do outro lado e apertar no seu numpad, é que você pode usar o botãozinho de apóstrofo aqui. Ele é um botão que fica do lado do número 1, tá? Mas não no seu teclado numérico da direita, mas no seu teclado em cima ali dos números, ele fica do lado da tecla número 1. Se você aperta ele, você vai abrir esse você vai abrir esse Pie menu e você consegue selecionar a sua ortográfica nele também, tá? Então você pode ver de cima, você pode ver de baixo, da direita, do lado, frente, trás. Então você pode ver a visualização da câmera. Então ele é bem legal, você consegue trocar aí as visualizações do jeito que você quiser, simplesmente apertando uma tecla. Muito bom, muito útil também, tá? Eu uso muito mais isso aqui para animação do que de fato os teclados numéricos da direita, mas tem várias opções para você. Uma outra coisa interessante que é bom a gente prestar atenção aqui também é mais uma tecla de manipulação em si de objetos do que de navegação, mas eu acho importante aqui tá na nossa viewport. Vamos supor que você tem um objeto e você arrastou ele para um lado, rotacionou ele aqui e mexeu na escala. Só que você não quer mais, tá? Você quer voltar ele para como ele era antes, por algum motivo. Isso é muito útil para controladores, por exemplo, às vezes você quer voltar um controlador para posição 0 ou para rotação 0, isso é muito útil. Você pode simplesmente apertar Alt G para poder voltar o position dele para 0, você pode apertar Alt R para voltar a rotação para 0 e você pode apertar Alt S. Segura o Alt e aperta qualquer uma dessas teclas e você vai resetar as respectivas coordenadas delas. Então G, R ou S, tá? Se você não sabe disso, é um atalho muito básico, mas vou falar por caso você não saiba. O G, o R e o S, eles são basicamente os atalhos dos manipuladores do Blender, tá? Se você é um Maya user e está acostumado a usar os gizmos aqui para poder fazer as alterações, eu recomendo do fundo do meu coração que você comece a se acostumar a usar essa ferramenta aqui, tá? Porque ela é muito funcional e muito útil também e vai acelerar bastante o seu workflow. Então se você aperta G, X, você vai controlar só aqui no eixo X, se você aperta Z só no eixo Z, e se você aperta Y só no eixo Y, tá? Então sempre apertei G, eu quero controlar só no eixo, você escolhe o eixo que você quer, basicamente usando X, Y, Z. E a mesma coisa funciona para rotação e para escala também, tá? Você pode alternar o eixo que você quer usar, baseado apenas ali no que você selecionar. E agora, pensando nisso também, eu quero mostrar para vocês um outro atalho. Para isso eu quero duplicar o meu cubinho aqui e mostrar para vocês alguns atalhos, que é basicamente o atalho do ponto ou o atalho da vírgula aqui também. Eles têm diferentes funções, mas eu acho muito bacana a maneira diferente que eles têm para você manipular os seus objetos. Então se você pegar aqui o nosso objeto agora e eu começar a rotacionar eles, você vai ver que ele encontra um ponto no meio entre os meus dois objetos selecionados, né? E ele rotaciona a partir daquele ponto ali no meio. O que é bem legal, funciona bem legal. Mas vamos supor que você quer alterar e você quer rotacionar eles em pivôs individuais, por exemplo. Você pode simplesmente apertar ponto e você vai trocar aqui, tá vendo? Medium point, você pode colocar outro, por exemplo, individual origins, e quando eu rotacionar agora, eles vão rotacionar em torno de si mesmo, tá? E não vai ter, por exemplo, aquele ponto ali no meio em que você vai usar. Aliás, até tem o ponto ali no meio, tá vendo? Mas não é o que está sendo usado de referência para poder fazer a rotação. Então, tem outro aqui também. Aparentemente, eu não sei exatamente como funciona, mas aparentemente ele cria uma box entre os dois elementos e pega o centro dessa caixa. Então, por exemplo, se você tiver, sei lá, um outro objeto que está muito distante, ele vai criar uma caixa entre esses três, tá vendo? E vai colocar. É um pouquinho diferente do medium point, tá? Mas eu não sei exatamente qual a diferença disso aqui. E tem também esse aqui
que é o Active Element, que é bem legal também, você pode alternar. Aparentemente ele vai pegar o último elemento que foi selecionado, então se eu seleciono esse e esse, ele pega o último que foi selecionado e usa como pivô. E por último, que é bem legal também, é o 3D Cursor, que se você não sabe o que é basicamente essa coisinha aqui, eu já vou mostrar para vocês como usar. Se você não sabe como usar isso, tem um vídeo aqui no canal ensinando como usar esse 3D Cursor, principalmente para animação, tem umas dicas bem legais para acelerar o seu workflow, então se você quiser, acessa o vídeo lá que vai ajudar também. Então aqui, basicamente, eu seleciono todos e quando eu rotaciono, ele usa esse cursor como referência para poder, como pivô para rotacionar todas as coisas. Vamos voltar para o Medium Point aqui e vamos para vírgula agora, que é um outro atalho. Se você começar a manipular os seus objetos através dos nossos gizmos, vamos rotacionar ele aqui primeiro, só para mostrar para vocês. Ele está seguindo a orientação do mundo, ou seja, independente do que eu rotacionar, do que eu fizer com o meu personagem aqui, com o meu objeto, ele vai seguir a orientação do mundo. Mas, se eu alterar aqui na nossa vírgula e colocar, por exemplo, local, ele começa a seguir agora a orientação do meu objeto. Então, se eu rotaciono ele para cá, tá vendo? O azul agora, o Z vai estar apontando para cá. Se eu rotaciono para baixo, ele está apontando para baixo. Por mais que no mundo o Z esteja para cima, ele segue a orientação local do meu objeto. E isso pode ser bem útil quando você está animando também, pode acelerar bastante, ó. E se você usar, por exemplo, o Grab e o X, ele vai seguir a rotação local do objeto e não a rotação do mundo, tá? Então é bom ter isso aqui sempre em mente também. É bem legal, bem fácil de usar e eu acho que funciona muito bem e é útil alternar isso quando você está animando, tá? Aqui no nosso próximo hotkey, no nosso próximo detalhe, eu quero mostrar para vocês também o menu Shift S, tá? Que é basicamente um menuzinho que se relaciona com o nosso cursor 3D. Então basicamente você pode trazer o cursor para grade, você pode trazer o cursor para origem do mundo aqui, você pode trazer o cursor para o objeto selecionado. Então, por exemplo, se eu quero pegar e colocar o cursor aqui dentro desse cubo, eu venho aqui, Shift S, e eu coloco o cursor para o selecionado, tá vendo? E aí ele já aparece ali dentro do objeto selecionado. Mas, Léo, qual a utilidade disso? Se você quer saber qual a utilidade disso, não tem problema, igual eu disse, tem o videozinho lá no canal, é só você acessar lá e você vai entender qual a utilidade disso na animação, tá bom? E pode te ajudar em modelagem e outras coisas também, tá? Isso aqui é, na verdade, bem mais útil do que eu pensava. E se você quiser também, por exemplo, vamos supor que você mexeu o seu cursor para qualquer direção aqui, se perdeu dele e agora você quer resetar o seu cursor. É muito fácil, você pode dar um Shift C e o seu cursor agora reseta para a origem do mundo, né? Ele vai pro zero ali de novo e aí você pode manipular ele da maneira que você quiser de novo. Shift C e você volta ele pro padrão. Bem legal, bem simples e fácil de usar também. Próxima coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês é como fazer manipulações muito pequeninas no seu objeto aqui. Vamos supor que eu quero movimentar ele aqui, eu quero movimentar ele em X e eu quero que essa movimentação seja muito pequena. O que você pode fazer? Tem duas maneiras. Você pode segurar Shift e começar a manipular. Isso vai diminuir muito a sensibilidade do seu mouse, então você vai conseguir fazer manipulações muito pequenas. Ou você pode ir na setinha. Olha só, tá bem difícil de perceber, mas quando eu bato na minha setinha aqui, quando eu ativo a minha setinha, ele movimenta o meu objeto numa linha muito lentinha, bem devagar. E isso para fazer micro alterações, para fazer micro movimentações, é muito legal, muito funcional também. Vocês podem estar usando isso, é bem legal, só usar as setinhas e você vai dar o G aqui, por exemplo, vai locar ele numa direção e vai usar as setas para poder fazer essa manipulação, tá? Bem legal, bem funcional também. Outra coisa muito interessante que é legal ficar de olho aqui é, por exemplo, as teclas T e a tecla N, tá? Elas basicamente são menus aqui da sua viewport. Então, se você aperta T, você vai olhar o seu menu aqui com as suas opções, com as suas tools, e se você aperta N, você abre esse menu aqui também da sua viewport, onde tem várias coisas aqui. Normalmente quando você coloca um add-on, por exemplo, eu tenho aqui o Animate, você vai ter esse add-on aqui no cantinho. Então é basicamente isso. Esse menu funciona em outros lugares, por exemplo, tá? Se você quiser abrir esse menu, por exemplo, na sua timeline, você vai abrir ele aqui, ele vai te mostrar alguma coisa aqui também. Aqui nesse caso é um add-on, mas em alguns lugares, tem vários lugares onde esse menu é útil, tá? É um menu N, sempre que você quiser abrir ele, é bem legal também, é bem fácil. Agora eu quero mostrar pra vocês algumas coisas sobre a câmera, tá? Isso aqui eu demorei pra aprender e foi muito útil depois que eu aprendi. A câmera no Blender é uma coisa que eu acho particularmente diferente de mexer comparado a outros softwares. Uma coisa legal sobre a câmera aqui é que se você quiser ativar a sua câmera e ver qual é a visão dela atual, você pode apertar 0 e você vai ver, essa é a visão da câmera. Mas, por exemplo, para manipular ela dá muito trabalho aqui, tá vendo? Como eu começo a manipular ela, ele sai da minha câmera e eu preciso manipular ela assim, tá? Olhando aqui, manipulando ela bem manualmente mesmo. Ou você pode vir aqui no Camera to View, aí você vai poder manipular a sua câmera aqui também dentro, funciona bem legal. Se você viu meu tutorial básico de Blender, vai funcionar legal pra você vai ver. Mas tem um jeito muito mais fácil de manipular a sua câmera que não precisa usar isso e que eu acho que é o melhor jeito e eu acho até mais seguro usar ele também, tá? Vamos supor que eu quero ter uma visão legal desse cubo aqui, tá? Então eu vou dar um Frame Selected nele, eu vou selecionar onde eu quero a minha visão e aí eu vou simplesmente apertar Ctrl Alt 0 e agora a minha câmera tá olhando pra esse cubo. Eu posso mexer aqui mais um pouquinho para deixar mais centralizado, dou Ctrl Alt 0 de novo e agora essa é a minha câmera. Você basicamente definiu que a sua
sua câmera é a sua visão. E você pode fazer isso para qualquer visão. Colocou qualquer visão que você gosta, vem aqui, Ctrl Alt 0, e agora essa é a visão da sua câmera, e quando você sair dela, e apertar 0 de novo, ela volta para aquela visão. Um jeito bem fácil de trabalhar com câmera, bem simples, eu acho bem legal, funciona bem. E agora para finalizar, eu tenho mais 2 atalhos, tá? O primeiro atalho aqui é basicamente o Ctrl Tab. Quem trabalha no Maya já sabe que o Maya tem diferentes maneiras de trabalhar e você altera esse modo de trabalhar nesse menuzinho aqui, mas você pode simplesmente também segurar Tab e você vai direto pro modo que você quer, é o que eu mais uso, mas em algumas ocasiões, por exemplo, se você está segurando uma modelagem, você pode alternar para o modo de edição apenas dando Ctrl Tab, tá? Isso facilita bastante, é bem rápido também. Você pode só decorar a posição das coisas aqui, que é o que eu normalmente faço, para poder viajar entre as áreas de trabalho, tá? Simplesmente segurando o Tab aqui já funciona bem legal. Mais alguns atalhos aqui da nossa viewport, muito simples, vou mostrar para vocês, que é o nosso menu de shading, tá? Se você quiser ver, por exemplo, isso aqui como ficaria se tivesse renderizado, você já consegue trocar. Você pode trocar manualmente apertando aqui, mas se você aperta Z, você consegue trocar simplesmente usando esse menu aqui, tá? Então você pode usar esse menuzinho e você troca para a visão que você quer. Muito fácil de usar, muito gostosinho de usar, bem mais simples do que ir ali com o mouse e apertar as coisas. Então tecla Z, e para finalizar isso aqui também você pode apertar Alt Z para poder ativar a invisibilidade. Qual que é a utilidade disso aqui para mim, pelo menos, tá? Às vezes quando você está modelando, você quer pegar, selecionar polígonos que estão do outro lado da malha que você não consegue ver. Então com Ctrl Z, a partir de agora eu vejo eles, eu consigo selecionar os dois, tá vendo? Se eu mexer aqui, ele mexe de lado e fundo também, só que aqui antes eu não conseguia ver, então fica difícil para selecionar algo que você não consegue ver. Então é isso, Alt Z vai ativar o modo de invisibilidade ou não. Muito útil também essa tecla. E por último, mas não menos importante, outra coisa que eu acho muito útil também, principalmente se você faz rig para animações, é a tecla F2. Simplesmente é o jeito mais fácil de renomear, tá? Ao invés de você vir aqui, dar rename na coisa, ou então apertar 2 vezes aqui para dar um rename, você seleciona o que você quer aqui na sua tela, dá F2 e ele vai aparecer para você renomear o nome que você quiser aqui, tá? É muito fácil, é só uma tecla, tá perto da sua mão esquerda, então um jeito muito fácil de renomear as coisas, vai te economizar tempo pra caramba também. Beleza, finalizamos a parte mais difícil aqui, a parte mais longa, que era os atalhos de viewport. Então agora provavelmente as coisas vão ficar mais tranquilas, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas fica aí que é útil pra você. Agora a gente vai para as teclas de seleção, tá? Basicamente algumas hotkeys de seleção, eu vou deixar o nosso menu aqui aberto pra gente conseguir ver algumas coisas. Então agora os atalhos de seleção são bem simples, tá? Basicamente a gente tem o A para selecionar todas as coisas na nossa tela e ele funciona, por exemplo, no Edit Mode também. Você pode apertar A e ele vai selecionar todos os polígonos ou todas as arestas, todas as faces do seu objeto também, tá? Simplesmente apertando A. Se você apertar Alt A, você dá Unselect All. Eu acho inútil, você pode simplesmente clicar fora aqui também, é bem mais fácil do que dar Alt A. Você pode dar Hide nos objetos apertando H e pode dar Unhide neles apertando Alt H, tá? Então você pode dar Hzinho aqui, pode dar um Alt H para deselecionar, para desesconder, para fazer ele aparecer, desesconder, para fazer ele aparecer de novo aqui na tela. Então é basicamente isso, bem fácil também de usar. Uma outra coisa que eu acho interessante é a tecla B. Ela vai criar essa cruz aqui na sua tela e você pode arrastar e você vai ter a Select Box, tá? Por exemplo, algumas vezes você não tá com ela selecionada, tá? Às vezes você tá com, por exemplo, essa ferramenta aqui selecionada e se você clica e arrasta, ela não faz nada, é inútil para você. E aí você pode só apertar B aqui, ó, e dar um Select Box que vai funcionar legal. Pode apertar C também e dar um Brush Select, que é basicamente tudo que você passar aqui com o mouse em cima selecionando, você vai selecionar, obviamente. E uma outra coisa legal também que eu acho bem útil é o Invert Selection, tá? Isso aqui é bem mais útil se você tá modelando, por exemplo, se eu seleciono esse polígono aqui, mas eu quero selecionar todos os outros e menos ele, eu posso simplesmente apertar Ctrl I e eu vou inverter a seleção. Agora todos os outros polígonos estão selecionados, menos o que eu havia selecionado antes. É um jeito bem legal também de separar as coisas às vezes. Eu uso bastante esse Invert Selection, acho que é bem útil também. Belezinha, ótimo, acabamos as nossas hotkeys de seleção. Agora a gente vai para as nossas hotkeys de timeline, fechou? Bem fácil também, bem rápido aqui, não tem tanta coisa para mostrar. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber aqui é basicamente marcar um keyframe, né? Então se você quer marcar um keyframe, você vai apertar I e vai selecionar no que você quer marcar um keyframe. Eu normalmente deixo tudo aqui, ó, Location, Rotation, Scale e Custom Properties. E eu gosto de selecionar aqui também, ó, você vai no Keying aqui e coloca ele aqui também, porque a partir disso ele não vai ficar mais te perguntando o tempo todo se você quer salvar um keyframe, como você quer salvar o keyframe, ou ele só vai simplesmente salvar com as coisas que você já pré-setou, tá? É um jeito bem fácil de mexer nas coisas. A navegação pela timeline é simples, você vai usar as setinhas, então as setinhas ali do seu teclado para cima e para baixo navega entre os keyframes e para um lado e para o outro vai navegar entre os frames, tá? Aqui para você deletar o keyframe que você colocou é muito simples, é só selecionar ele, apertar X, ele vai mostrar ali, ó, delete keyframes, delete keyframes, e aí você pode deletar ele da maneira que você quiser e é isso aí, bacaninha também, só apertar X igual nos outros lugares do Blender. Uma outra coisa legal também é que você pode adicionar marcadores na sua timeline, então vamos supor que aqui no frame 20 você quer adicionar um marcador para saber que você tem que fazer alguma coisa com ele aqui, tá vendo? Ó, você pode simplesmente selecionar um marcador, aqui você pode colocar outro marcador e tudo mais.
uma coisa bem legal pra quem edita vídeo, provavelmente tá acostumado a usar marcadores pra poder mexer na cena e tudo mais. Eu usava isso aqui no Maya, mas confesso que eu nunca usei no Blender, tá? Mas pode ser bem útil também. Outra coisa bem legal aqui do Blenderzada é que ele já tem um twinning, ao contrário do Maya, ele tem um twinning já automático. Ele tem um twinning que já vem de fábrica, que tá? Você não precisa baixar nenhum plugin pra isso, e eu vou mostrar pra vocês, mas pra isso eu preciso ter um rig em cena. Bom, acabei de criar esse rig aqui muito avançado, muito brabo, só pra poder mostrar pra vocês. Eu basicamente coloquei um joint num cubo aqui pra mostrar pra vocês. Então, basicamente eu vou criar um keyframe nele aqui, e vou criar um keyframe aqui no 30, e vou arrastar ele pra outro lugar, né? Porque senão não é justo. Vamos jogar ele pra cá. E vamos marcar keyframe nele aqui certinho. E agora a gente tem essa animação. E o Twin Machine é basicamente uma ferramenta em que você consegue interpolar os meios, tá? Então, por exemplo, no frame 15, quero que ele esteja mais perto do final. Então eu aperto o Shift E e ele vai mostrar pra mim ali em cima, tá vendo? Se você olha ali em cima, ele cria um gráficozinho mostrando quão próximo eu tô do próximo keyframe ou do keyframe anterior. E se você apertar o Shift E novamente, ele vai desbloquear o limite. Então você pode colocar, por exemplo, um frame além da pose que você tem no 30, por exemplo. Então se eu faço aqui, ó, eu tenho um overshoot gigantesco, ela vai e depois volta. Isso é bem legal, é bem útil também, tá? É basicamente o que eu uso para animar o tempo todo, então isso aqui é bem legal. Você pode marcar keyframes, criar poses à medida que você quiser aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem uma animaçãozinha já feita usando o nosso hotkey do Shift E. Outra coisa básica, porém bem útil também, é a sua barra de espaço da Play na sua timeline, caso você não saiba como fazer isso ainda. E você pode, por exemplo, selecionar keyframes e apertar a tecla R e trocar o seu keyframe de cor aqui. Isso serve para organizar a sua cena, tá? Se você quiser mostrar que aquilo ali é um extremo, é um jitter ou é um breakdown, você pode simplesmente ir trocando as cores ali e isso deixa a sua cena mais organizada. É bom, por exemplo, se você tem um projeto muito longo, que você para às vezes de trabalhar nele e volta depois. Às vezes isso aqui ajuda bastante para você saber o que você estava fazendo antes de parar com o projeto e voltar de novo. Bom, se você viu meu tutorial básico de Blender, você já sabe sobre isso aqui, mas copiar e colar frames é a mesma coisa que a gente tem em qualquer outro software, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, você copia e cola frames. Se você olhar aqui certinho, vai ver que eles têm essa linha de conexão um no outro. Isso significa que eles são frames iguais, tá? Então quando eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, a partir desse momento eles não fazem mais nada aqui porque são frames iguais. E você pode dar, por exemplo, um Ctrl+C, Ctrl+Shift+V e ele vai colar a coordenada invertida. Então antes ele estava para cá e ele colou na outra direção. Então o Ctrl+Shift+V cola o seu keyframe invertido. Isso é bem útil para animação também. Às vezes você quer inverter uma pose, inverter uma animação, e isso pode ajudar bastante. Então Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+Shift+V. Uma outra coisa interessante também que a gente não pode esquecer é sobre a nossa interpolação. Se você aperta T selecionando os keyframes, você pode selecionar diferentes interpolações aqui. Por exemplo, eu posso apertar aqui em Constant e agora os nossos keyframes eles estão aqui meio que no modo Stepped, né? No modo Blocking. Ele não tem mais interpolações entre si, eles vão simplesmente para a próxima pose quando chega a hora do keyframe ali. E você pode alterar de várias maneiras. Você pode deixar linear também, é o jeito que funciona, ó. Deixei linear, ele vai se movimentar numa velocidade constante. E se você deixa aqui no Bezier, é basicamente o básico que a gente tem, tá? É basicamente o que é setado por padrão. E agora, finalmente, para acabar, eu tô tentando ser o mais rápido possível nesse vídeo. A gente vai para os nossos atalhos do Graph Editor. Então com o nosso Graph Editor aberto aqui, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, uma coisa interessante para mostrar aqui é o nosso menu de extrapolação, que é o Shift E. O que que acontece aqui? Você pode selecionar como essa animação vai acontecer depois que ela acaba. Então quando ela chegar no fim aqui da nossa timeline ativa, você pode selecionar diferentes opções para ela. Por exemplo, você pode fazer um ciclo. Isso significa que a nossa animação, quando ela acaba, ela vai ficar sempre loopando, ó. Você cria um loop infinito de animação. Quando os seus keyframes acabam, ela começa a loopar a animação, tá? Ela cria um loop infinito. E você pode fazer isso sempre. Por exemplo, Shift E aqui de novo. Posso fazer uma extrapolação linear aqui, por exemplo. Ela vai, se você pega os keyframes anteriores aqui, ela vai voltar sempre numa direção reta. E, por exemplo, aqui elas estão acabando sempre numa direção reta. Mas se eu fizer isso aqui, ó, ela vai ficar para sempre indo ao infinito e além ali, entendeu? Então é um jeito legal aqui também de fazer as suas animações ciclarem, por exemplo. Isso aqui é muito bom para fazer loop para jogo. No Shift S aqui também a gente tem um pie menuzinho com várias opções. A gente tem o cursor to selection, basicamente. O nosso cursor aqui é basicamente a nossa agulha, tá? A gente tem várias outras opções aqui que envolvem o cursor, assim, também, e que envolvem, por exemplo, manter as nossas handles aqui de animação, deixá-las flatzinhas, que é deixá-las na horizontal. Aliás, acho que nem é só isso. Por exemplo, se ela estiver rotacionada, ela vai ficar, exato, manter ela sempre na horizontal. E algumas outras opções sobre o cursor, de locomover o cursor, ou então fazer os nossos keyframes ficarem guiados pelo nosso cursor aqui, que é basicamente a nossa agulha para manipular o nosso
tempo aqui. A mesma coisa funciona aqui, por exemplo, na nossa animação, quando a gente quer manipular os handles, tá? A gente pode usar o Z, e a gente pode usar o R, e a gente pode usar o S para poder mexer nos nossos keyframes, tá? É bom sempre lembrar disso também. E por último, se você quiser sempre alternar entre a sua, por exemplo, o Graph Editor e a timeline, você pode dar Ctrl Tab, assim como na nossa viewport, você pode usar aqui também no menu, tá? Aqui você alterna do nosso timeline pro Graph Editor. Muito simples, muito fácil de usar, muito útil também, tá? Isso aqui economiza tempo pra caramba. Ao invés de você abrir outra janela aqui, como por exemplo eu já fiz várias vezes até em tutoriais, você pode simplesmente ficar alternando entre eles e vai ficar mais fácil para você animar. Quando você quiser ver menos coisas, você vem para timeline. Quando você quiser ver seus gráficos, você vem aqui pro seu Graph Editor de um jeito muito simples e bonito. Bom, e para finalizar esse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. O download da planilha com mais atalhos do que o que eu te passei aqui vai estar aqui embaixo. Lá tem mais coisas, eu só quis te mostrar o que eu acho útil e o que eu uso aqui, que eu acho mais fácil. O vídeo ficou bem longo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o likezinho aqui e se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os melhores vídeos, as melhores dicas de animação do planeta Terra, fechou? Eu queria te informar também que as lives na Twitch estão para voltar e elas vão acontecer no domingo. Eu ainda vou decidir um horário, mas fica ligado aqui no canal que eu vou anunciar tanto aqui no canal quanto lá no Instagram e também, principalmente, no Discord, tá? Para fazer o download da planilha, da parada para você imprimir e usar aqui, você precisa entrar lá no nosso Discord, é o link que tá fixado na descrição e o link também que tá fixado no comentário fixado. Buguei tudo para falar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Para finalizar, eu vou te indicar dois vídeos. Um sou eu que tô te indicando e o outro é o próprio YouTube que tá te indicando, além do botãozinho aqui embaixo que você pode clicar para ficar sempre antenado dos melhores vídeos de animação do planeta Terra, fechou? E é isso, eu espero que tenha gostado, um abraço e eu fui.